Fala galera, começando mais um vídeo pro canal. Galera, que loucura, que loucura, que loucura e que aflição ao mesmo tempo, né, que essa moça passou aí. Isso que ela passou a gente não deve desejar nem pra nosso pior inimigo, né? Bem que dá vontade de deixar algumas pessoas lá em alto mar, né, e nunca mais ver na frente pro resto da vida. Mas vamos lá pro react. O Espetacular está no ar com uma entrevista exclusiva. A jovem que passou mais de 40 horas à deriva, boiando em alto mar no litoral de São Paulo. O amigo que saiu com ela para um passeio de moto aquática ainda está desaparecido. Todas as estações, as duas vítimas continuam desaparecidas. Solicito autoinseminação para o encontro dessas vítimas. Depois de 2 dias em alto mar, um resgate improvável. Bruna finalmente tinha sido encontrada. E por um pescador que fez uma rota diferente da usual. Cara, eu acho que se ficasse, aquele dia, mais aquele dia na água, eu não aguentaria, não. Olha o anjo aí, Com olha o anjo aí. exclusividade, Bruna falou ao Domingo Espetacular sobre os momentos de terror que viveu. Parecia um sonho, porque lá na água parecia uma eternidade. Parecia uma eternidade. Eu pensei que eu ia morrer muitas vezes. Acompanhamos as buscas de Diógenes Pereira Bernardino, de 28 anos. A gente está chegando agora na área que fica bem próximo à ilha do Tamanduá, justamente o local onde a Bruna foi encontrada. O Jorge é um amigo, né? Felizmente, a única resgatada aí, o resgate foi ela. Segundo ela aí, ele desapareceu em algum momento lá. Eles estavam juntos. Imagina, em meio desespero, você não consegue ver mais nada. E até do mesmo jeito que ela relata que estava tendo alucinação, acho que muito tempo no sol, muito tempo. Uma operação delicada, minuciosa, que enche de esperança a família do jovem. E eu tenho esperança que ele tá vivo e vamos encontrar ele. Não sei onde tá que nós vamos encontrar ele. Essa história começou na manhã de domingo. E aí entra o desespero da mãe, né? Dos pais, né? Agora referente ao garoto, porque tá na esperança de ser encontrado, né? Isso foi, se não me engano, acho que falou ali dia 23, domingo, hoje é dia 1º/6, quando eu tô fazendo esse vídeo. Por enquanto não saiu nenhuma reportagem que ele foi encontrado, não. Triste. No dia 23 de maio, amigos se reuniram para fazer uma festa num barco. Nós estamos em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Esse local aqui é conhecido como Saco da Capela, uma região da ilha de águas tranquilas, com pouca onda, pouco vento e quase sem nada de correnteza. Por isso, aqui é ideal para navegação e quase sempre está cheio de barcos atracados. E foi justamente deste ponto que o grupo de amigos embarcou rumo mar adentro, para um dia que deveria ser de festa e muita alegria. Eles estavam a bordo de uma lancha. Eram 9 pessoas, os 8 amigos e o marinheiro que pilotava a embarcação. Tiramos fotos, fizemos o nosso passeio, tudo que estava programado. Neto Mineiro é o apelido de Joaquim Rodrigues da Silva Neto, que trabalha vendendo passeios para turistas. A gente fez o passeio sentido sul, uma praia abrigada que chama Praia das Pitangueiras. Fui lá, busquei eles, levei eles no barco, tudo certinho. Fiz bastante amizade com eles, que eles são uns meninos jovens da mesma idade que eu. Foi ele mesmo quem arrumou uma moto aquática para o pessoal poder passear por ali. Mas garante que não alugou, diz que emprestou mesmo. O jet ski é meu, particular meu, para mim poder fazer as correrias. Atualmente, o mineiro, ele é uma testemunha. Ninguém é investigado por cometer um crime e até o momento a linha de investigação é que houve um fato infeliz, houve um acidente e não existiu um crime. Depois de quase 3 horas de passeio, a lancha atracou bem aqui em frente, nesta região conhecida como Ponta das Canas. Eles permaneceram parados aqui por cerca de 1 hora, até que Diógenes e Bruna embarcaram na moto aquática e seguiram nesta direção, rumo a mar aberto. Essa foi a última vez que os dois foram vistos juntos.
essa cena não sai da minha cabeça. Esta é a última foto de Jorge antes de entrar na moto aquática. Bruna está ao fundo, também se preparando para o passeio. O tempo passou e os dois não voltaram. Os amigos avisaram as autoridades, que lançaram o alerta. Todas as estações, geral do grupo, emergência, última posição, Ponta das Canas, a Ponta da Sela, Ilha Bela, solicito divulgação de ampla divulgação. As buscas da Marinha se estenderam pela noite com a ajuda dos bombeiros e da Polícia Militar. Mas foi um pescador quem chegou a... Cara, imagina o desespero de todo mundo, né? Das pessoas em si lá, a deriva, e também dos amigos, né? Que depois souberam, tal, o desaparecimento deles, tal, sem saber por 2 dias. É muito tempo, velho. Muito tempo desaparecido, né? Mas graças a Deus a menina aí foi resgatada, né? Agora o menino, só Deus sabe onde tá o menino. É o rapaz, né? A Bruna. E isso por acaso. Não era rota, não. Eu tinha conversado com o meu irmão de manhã cedo. A gente ia pra Toninha aqui, ó. É Praia Grande de Ubatuba aqui. Bem longe de onde ela tava. Pro leste. A gente foi pro sul, ao contrário. E por que você foi pro sul? Acho que é Deus, né, cara? Não tem outra explicação. Ela foi encontrada a cerca de 30 quilômetros de distância do ponto que desapareceu. Eu tava no leme do barco ali. Aí eu olhei pra frente aqui do lado aqui, uns 100 metros do lado, eu avistei uma pessoa na água. Caraca. Eu nem sabia se era homem ou mulher. Isso aí, ela bem fraquinho, levantou a mão lá. Aí eu falei, pode ficar calmo que eu tô te vendo, eu vou pra cima. Porque tá longe, juro que tava, não era possível estar alguém nadando ali. Bruna foi levada ao hospital, onde ficou internada até quinta-feira. Bruna nos recebeu em casa, com as marcas do colete no pescoço e nos braços. E contou que a moto aquática... Cara, esse pescador aí foi um anjo, hein? Na vida dela. Isso aí ela pode orar por ele aí o resto da vida. E como se ela dever isso aí a vida a ele. Mas graças a Deus ele pegou esse caminho aí, né? Você vê como que é as coisas? Deus é bom demais. Apresentou um problema logo depois que saíram do campo de visão dos amigos. Deu pânico. Ele parou de funcionar do nada. Tanto é que quando meu amigo ele falou que tava parando de funcionar, eu simplesmente peguei e falei, você tá brincando, né? Você tá de brincadeira comigo. Aí ele, não, tá parando. E aí, quando a gente foi ver, não estávamos muito longe da lancha. Nesse momento eu olhei pra ele e falei assim, vamos pular, vamos nadar até a ilha, né? Porque tá bem perto, ainda dá pra ver. Aí ele ficou meio receoso, mas aí ele encontrou uma cordinha que amarrou no nosso colete e a gente pulou na água e começou a nadar. Só que no meio do caminho eu comecei a me desesperar. Eu comecei a ficar em choque, porque eu gritava, eu pedia socorro, eu pedia ajuda. Então, eu acho que nesse ato de desespero dela, e acho que ocasionou, tipo, da situação ficar pior. Porque se ela tivesse conseguido manter o controle, e apesar quem vai conseguir manter o controle no desespero daquele, né? Em alto mar, apesar nem sei se ela sabe nadar, tava com colete, né? Mas, por exemplo, se ela sabe nadar e mantém o autocontrole, acho que ela conseguiria ter chegado ou na ilha ou na lancha. Nem ali por perto. Aos poucos, a moto aquática começou a afundar e eles ficaram sozinhos, apenas com os coletes em alto mar. Naquele momento eu comecei a chorar, comecei a me desesperar, porque eu falei que eu não queria morrer, eu não queria ficar ali, que eu só queria ir para casa. As esperanças se renovaram na manhã de segunda-feira, quando eles viram os primeiros helicópteros. E quando o helicóptero passou, a gente viu ele fazendo assim, né, como se estivesse fazendo um bico assim, para dar uma olhada onde estava o jet ski. E aí a gente ficou boiando. Nesse meio tempo, a gente encontrou 2 blusas. Eu tava com uma blusa de proteção ultravioleta
E ele tava com uma blusa branca. Ele tirou essa blusa branca e começou a abanar na água para ver se o helicóptero encontrava a gente. E não encontrou. A gente ficou ali à deriva, nadando. Bruna diz ter dormido ou desmaiado algumas vezes. E por... Caraca, desespero, velho. Você é doido, imagina. Só de pensar, até arrepio. Por isso não sabe em que momento o amigo desapareceu. Ela conta que depois de 24 horas à deriva, passou a ter alucinações. Começou a chover, começou a ventar, eu comecei a ficar vendo coisa, eu comecei a ficar vendo a minha mãe. Ai, meu Deus do céu, tubarão preto, eu vi um monte de coisa feia. Teve um momento que eu escutava alguma coisa me chamando, Bruna, vem cá. E quando eu olhava pro breu, eu via como se fosse um barco. Pra mim era um barco aquilo. E eu comecei a nadar em direção a esse barco, só que não era um barco. Não era um barco, era a montanha. E atrás da montanha tinha uma nuvem branca. Eu tava nadando pra morte. Até que 42 horas depois, Bruna finalmente avistou um barco de verdade. Foi na hora em que eles me pegaram e eu desabei, porque meu corpo não aguentava mais. Eu tava com muita dor, eu tava muito cansada. E a primeira coisa que eu falei pra eles, eu falei, pelo amor de Deus, o meu amigo tá lá em alto mar. Vai atrás dele, vai lá buscar ele. Lembrando disso tudo agora, o que? Cara, eu até me emociono, não tenho de chorar. Cara, esse pescador aí foi um anjo, hein, na vida dela. Isso aí ela pode orar por ele aí o resto da vida. Como se ela devesse aí a vida aí. Mas graças a Deus ele pegou esse caminho aí, né? Você vê como que é as coisas? Deus é bom demais. A gente salvar uma vida é bom, maravilhoso, gratificante demais pra gente, né? O caso da Bruna é um caso clássico de situação de sobrevivência. Mesmo que não seja uma água muito gelada, o corpo submerso ali muito tempo começa a perder calor. E aí ela passa a ter um estado de hipotermia, que é a redução da temperatura corporal. Isso é muito perigoso. Bruna é mãe de uma menina de 4 anos. E a gente presenciou o reencontro das duas. Mamãe tá aqui, tá bom? Mamãe não vai sair mais do seu lado, tá? Te amo muito. Eu também. A moto aquática foi recuperada. A Marinha também encontrou no mar o colete que estava com Diógenes. Mesmo assim, as buscas seguem. A gente planeja, informa, né, ao nosso pessoal da Marinha, informa o pessoal das buscas e consegue, né, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, fazer as buscas dentro de uma menor área, a área que tem a maior probabilidade de encontrar a pessoa que está desaparecida. A área de busca foi dividida em quadrantes. A Marinha do Brasil utiliza várias embarcações, como esses botes, para percorrer todas essas regiões. Mesmo quando a noite cai, as buscas continuam. Todo o esforço para encontrar quem está desaparecido. É impressionante a imensidão de água. A gente está aqui navegando, bem ao longe a gente vê algumas luzes, só que a gente fica completamente sem referência. Sem contar que agora já são quase 7 horas da noite e está ficando muito frio. Fica imaginando dentro d'água, onde a sensação térmica é ainda mais baixa. Tudo para acalmar o coração da família que mora no Ceará. A gente precisa de uma resposta, porque é muito angustiante a gente viver com uma coisa dessa, a gente saber que o filho da gente está perdido em algum lugar. Torcendo para que ele tenha uma nova data para comemorar, assim como a Bruna. Agora, uma nova vida, um novo recomeço. Vou ter 2 aniversários agora, 2 festas para comemorar. Pessoal, foi isso aí. Ando aqui. E foi isso daí. Caramba, meu. Mas
Deu dó do rapaz, né? A menina teve uma nova vida, agora o rapaz só Deus sabe. Que perigo, que perigo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeos aí de diversificados aí, né? No canal Curiosidade Alheia. Deixa o like e até o próximo vídeo.